Mais uma vez, boa noite a todos, graça e paz. Abra sua Bíblia em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Nós estamos na nossa série de mensagens do Doce Som da Graça. Chegando hoje à 6ª mensagem, literalmente chegamos à metade da nossa série. Serão 11 mensagens, hoje é a 6ª mensagem, chegamos à metade da nossa série, baseada na Bíblia Sagrada, baseada no livro O Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning. Deus ele tem abençoado as nossas vidas com esta palavra da sua graça, doce som da graça. E nós temos nos alegrado em Deus a cada momento mais. 2 de Coríntios 5, 21, o tema da noite: nos tornamos justiça de Deus. Nos tornamos justiça de Deus. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Você que achou, coloque a mão sobre a sua Bíblia e nós vamos estar orando. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa noite maravilhosa e abençoada. Tua palavra será lida nessa hora. Ministre uma palavra de intrepidez, uma palavra de ousadia, uma palavra de segurança, de confiança em Ti. Ministra, Senhor, uma palavra viva e eficaz, que nós possamos ser a cada momento mais semelhantes a Jesus Cristo, Senhor nosso da igreja, que nós possamos avançar em todos os instantes, anunciando o Teu Evangelho, o Evangelho de tão grande salvação, que nós possamos, tocados pelo Teu Espírito, movidos pelo Teu Espírito, ser dispenseiros dos Teus mistérios, falando da Sua graça, ecoando o doce som da Sua graça, aqui e pelos 4 cantos da terra. Sim, oramos em nome de Jesus. Amém. Nos tornamos justiça de Deus. 2 de Coríntios 5, 21. Diz a Bíblia: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Vou ler novamente. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Queridos, nós precisamos entender que justiça de Deus é a habilidade de permanecer na presença de Deus, sem qualquer complexo de medo, sem qualquer complexo de culpa, sem qualquer complexo de inferioridade, como se o pecado jamais tivesse existido. É por isso que precisamos entender o que é a justiça de Deus. É essa habilidade de nós permanecermos na presença de Deus sem medo, sem culpa, sem um espírito de inferioridade, entendendo que o pecado já foi vencido em Cristo Jesus. Porque nós temos falado muito tempo aqui que o pecado entrou no mundo por causa de um homem, por causa da desobediência de um só homem, do Adão e do Eva, o pecado entrou no mundo. Mas por causa da obediência de Cristo Jesus, nós nos tornamos justiça de Deus. Um só trouxe o pecado, a culpa, o medo. Um só trouxe um espírito de inferioridade. Um só trouxe separação, afastamento. Um só trouxe destituição. Mas Cristo Jesus nos livrou do peso do pecado, nos livrou do espírito do medo, nos livrou do espírito da inferioridade, nos livrou do espírito da culpa, fez lançar fora tudo aquilo que nos separava de Deus, e nós fomos reconciliados em Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Nós fomos perdoados de toda dívida, nós fomos perdoados de toda culpa, nós fomos perdoados de toda acusação, de uma vez por todas. E tudo isso é pela graça de Deus. E é por isso que eu amo a graça de Deus. A graça de Deus, ela é extraordinária. Pela justiça de Deus revelada em Cristo Jesus, pela sua morte, pela sua ressurreição, pelo seu triunfo, nós nos tornamos um só Espírito com Deus. Estávamos desligados e fomos religados em Cristo Jesus. Estávamos afastados e fomos aproximados em Cristo Jesus.
estávamos distantes, mas hoje temos um convite de nos achegar com confiança junto ao trono da graça de Deus, para receber socorro em todas as horas, para receber ajuda em todos os instantes, para receber um toque de cura em todos os momentos, para receber um olhar de caridade e amor todos os dias de nossas vidas. E isto é extraordinário. O Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas, o Deus que se relaciona com todas as pessoas com base na sua vontade autodeterminada, com base na sua graça. Esse Deus maravilhoso, Ele quer ser conhecido em toda a terra. Ele quer usar a você e a mim, Ele quer usar a cada um de nós para anunciar: Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é longânimo, Deus é ajudador, Deus te ama. Ele quer usar a sua vida e a minha vida, os nossos lábios proféticos, para anunciar isso, aqui e no porvir. Em todos os instantes, anuncie o Deus da graça. Mas nós precisamos entender algumas coisas, precisamos pontuar algumas coisas nessa nossa conversa de hoje. Nós precisamos entender que esse Deus, Ele se revela a partir de um povo. Você já sabe, você já conhece, já falamos disso 200 vezes aqui na igreja, mas é preciso pontuar algumas coisas para nós seguirmos o entendimento. Por que nós nos tornamos justiça de Deus? O pecado entrou no mundo, o pecado consumado gerou morte, o homem ficou afastado, destituído da glória de Deus, o homem ficou vivendo a sua vida de qualquer maneira, mas Deus, Ele dá uma promessa, Deus, Ele anuncia que tem um plano de redenção, e Deus, Ele começa a se revelar a partir de um povo, a partir do povo hebreu, dos descendentes de Abraão. Ele chama Abraão e diz para Abraão: Abraão, sai da sua parentela, sai daí, Abraão, vá para um lugar onde eu vou te mostrar. De ti farei um grande povo, e a partir de ti serão abençoados todos os povos da terra. Sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela, ouça aquilo que eu estou a dizer. Você pode olhar as estrelas, você pode contar as estrelas do céu, e sua descendência será mais numerosa do que tudo isso. E Deus, Ele começa a se revelar a partir do povo hebreu em Abraão. E aí vem Isaac, e aí vem Jacó, e aí vem José, e aí vem o povo escravizado no Egito, e aí vem Moisés, e Deus tira o povo do Egito, e aí vem uma estrutura religiosa que é dada, uma lei cerimonial, a lei cerimonial judaica, uma estrutura religiosa. Aí chega o judaísmo, e o judaísmo privilegia pessoas, privilegia lugares, privilegia dias, privilegia atividades próprias da relação com Deus, relação essas necessárias para aplacar a ira de Deus por causa do pecado que estava no mundo, para conquistar o favor de Deus. E o povo começa a se relacionar com Deus dessa forma, através do judaísmo, através da lei cerimonial judaica. O povo entende que tem um dia de culto, um dia de levar o holocausto, um dia de levar o sacrifício, um dia de levar o dízimo, um dia de levar as ofertas especiais, e nesse dia é cultuado a Deus. Mas qual é esse dia? Esse dia é o sábado. O sábado é um dia santificado para o Senhor. E qual era o local? No templo. Primeiro no tabernáculo, depois no templo. Era preciso cultuar com ritos, com oblações, com sacrifícios, para aplacar de alguma maneira a ira de Deus, porque o pecado estava no mundo, o pecado consumado estava gerando morte. Então tinha que o povo se relacionar com Deus dessa maneira. Mas quem eram os líderes deste culto, neste tabernáculo, neste templo? Quem eram os líderes? Eram os sacerdotes da tribo de Levi. Os descendentes de Levi foram escolhidos para o ofício sacerdotal, uns sacerdotes, outros sumos sacerdotes.
outros levitas que ministravam no templo. E aí tinha todo um ritual. E é assim que Deus começa a se revelar. Assim que Deus começa a se mostrar, ó, é preciso isso ter fim. O pecado não pode dominar a vida inteira. O pecado não pode deixar você preso, escravizado a vida inteira. E eu começo a me revelar a você, mas eu tenho coisas maiores para você. Mas eu preciso me revelar a você, porque você está afastado de mim. Você não consegue se olhar e ver necessitado de mim. Então foi dada a lei, como nós falamos na semana passada e tantas outras vezes. A lei foi o aio que nos conduziu a Cristo. Era preciso ter a lei para que o homem se reconhecesse necessitado, carente da glória de Deus, da presença de Deus. Mas aí entra Jesus em cena. Glória a Deus por isso. Aí entra Jesus em cena, aí onde você está mesmo. 2 de Coríntios 5, 18 a 21, diz o apóstolo: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A lei, ela não conseguia reconciliar o homem com Deus. Era algo transitório. Ela apenas cobria o pecado, mas não tirava o pecado. Ela não justificava o pecador, que tinha que oferecer mais sacrifícios, mais oferendas, que tinha que fazer mais orações, que tinha que viver essa vida ritualística a vida inteira. Mas chegou Cristo, e o apóstolo Paulo vai dizer: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. É graça. O tempo da lei já passou, o tempo da escravidão já passou, o tempo de viver preso ao pecado já passou. Agora é graça, agora é favor imerecido, agora é o tempo da reconciliação. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Mudem a sua vida, mudem a sua mente, porque o Cristo já veio a esse mundo, o Cristo já tocou na sua vida, e você não está mais morto no pecado, você não é mais devedor, você não precisa viver mais preso ao pecado, você agora tem direito a uma nova vida, e nós então clamamos: reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Cristo se fez pecado por você e por mim, para que nós fôssemos tornados justiça de Deus. Desde então, queridos, a base da relação com Deus deixa de ser a descendência da etnia hebraica, deixa de ser a observância da lei judaica, e passa a ser a graça, passa a ser um favor concedido sem merecimento. Graças a Deus. Ninguém precisa mais obedecer a Deus por meio da lei cerimonial judaica. Ninguém precisa mais cumprir obrigações rituais. Ninguém precisa mais cumprir sacrifícios para com Deus, para escapar da sua condenação. Você não precisa oferecer um sacrifício para não ser condenado, graças a Cristo Jesus. Você não precisa fazer um ritual para se tornar um objeto do amor de Deus, porque o amor de Deus é revelado em Cristo Jesus. A graça de Deus é revelada em Cristo Jesus, um justo morrendo pelos injustos, um que não tinha pecado se fazendo pecado por todos nós, morrendo a nossa morte para nós vivermos a sua vida. É graça, não é lei. Pois todo aquele que deseja se relacionar com Deus com base em méritos pessoais, não apenas ignora Cristo. Se você deseja se relacionar com Deus com base em méritos pessoais, você não apenas ignora Cristo, como você dá as costas para a graça de Deus. O apóstolo vai dizer em Gálatas 5:4: vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo,
caíram da graça. Quando você tenta fazer alguma coisa neste novo pacto, no pacto da graça, que é por fé e não por obras, quando você tenta se justificar diante de Deus através de alguma coisa que você fez, você não só está ignorando a Cristo, como você está dando as costas para tudo aquilo que você recebeu, que é graça, que é favor imerecido. A liberdade concedida pela graça de Deus, ela é escandalosa. Eu costumo dizer, a graça é escandalosa. Agora a lei já perdeu a voz. A lei não pode mais nos dominar. A lei não pode mais dar a última palavra, porque a última palavra quem dá é Cristo. E Cristo em nós é a esperança da glória. Não é a esperança da tristeza, não é a esperança da derrota, não é a esperança do medo, não é a esperança da culpa. Cristo em nós é a esperança da glória. A lei perdeu a sua voz. Ninguém mais é obrigado a cumpri-la, porque Cristo Jesus já cumpriu o nosso lugar. Ninguém poderia cumprir. Ninguém poderia guardar a lei. E você sabe bem, se você tropeçasse num só ponto da lei, você era condenado por toda a lei. 613 mandamentos de ordenança. Você cumpriu 612. 613 você não cumpriu. Você era condenado. E ninguém podia cumprir, porque o homem estava afastado da glória de Deus. O homem estava debaixo de um jugo de escravidão, debaixo de um jugo de pecado. Não podia cumprir a lei. E para que aquela lei fosse mudada, era preciso ela ser cumprida por completo. E para ser cumprida por completo, um cordeiro precisaria ser imolado e tirar o pecado. Jesus entrou em cena, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus entrou em cena por você e por mim. Do alto da sua glória, Ele disse: eu vou morrer por cada um dos filhos de Deus. Eu vou dar a minha vida por cada um dos filhos de Deus. Eu me esvazio de mim mesmo. Eu me esvazio da minha glória. Eu vou tomar forma de servo. Eu vou me humilhar. Eu vou ser ultrajado. Eu vou ser escarnecido. Eu vou ser zombado. Eu vou ser crucificado. Eu vou morrer uma morte maldita. Eu vou me tornar pecado. Mas eu vou vencer, para que a igreja prometida, o povo prometido a Abraão, se torne uma realidade. E Cristo assim fez, de uma vez por todas, para todos sempre. Romanos 8, 1 a 4, você não precisa ir, eu vou ler a versão da Bíblia, a Mensagem, tradução de Eugene Peterson. Romanos 8, 1 a 4, na Bíblia a Mensagem diz: com a chegada de Jesus, o Messias, o dilema fatal foi resolvido. Nós estávamos condenados, nós estávamos destituídos, nós estávamos afastados, mas em Cristo Jesus nenhuma condenação há. O dilema fatal foi resolvido. Os que estão em Cristo não precisam mais viver numa nuvem escura e depressiva. Um novo poder está atuando. O Espírito da vida em Cristo, como um vento forte, limpou totalmente o ar. O ar estava poluído por causa do pecado, mas o Espírito da vida em Cristo, como um vento forte, limpou totalmente o ar, libertando vocês de uma tirania brutal nas mãos do pecado e da morte. Deus acertou em cheio quando enviou o seu Filho. Não tratou do problema como algo distante, como algo sem importância. Em seu Filho Jesus, assumiu pessoalmente a condição humana. Entrou na confusão da humanidade que vive em conflito, para consertar as coisas de uma vez por todas. O código da lei, enfraquecido pela natureza humana fragmentada, jamais poderia ter feito isso. Mas Deus acertou em cheio ao enviar Jesus Cristo. E Jesus veio a esse mundo para vencer o pecado, para vencer a morte, para ressuscitar no terceiro dia, para levar sobre Ele todas as nossas transgressões, todas as nossas debilidades, para fazer aquilo que a lei não podia fazer. Ele veio e fez. Extraordinário. Se tudo isso Deus fez em Jesus,
porque Ele nos ama. E se estão dizendo o contrário para você, o que eu tenho dito toda semana aqui, lance fora, rechace, porque Deus, Ele te ama. Jesus, Ele te ama. Eu não vos chamo mais servos, porque servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo de amigos. Você é amigo de Deus, você é amigo de Cristo. Ele nos ama muito, e isso é graça. Antes, a relação com Deus, ela era governada pela lei. Agora a relação com Deus, ela é governada pelo Espírito. Antes Deus governava pessoas de fora para dentro, pela lei. Agora é de dentro para fora, pelo seu Espírito que foi conectado ao teu e ao meu Espírito. Antes as pessoas tentavam viver em obediência por causa da lei, que era dura, e que, como Paulo chama, era um ministério de condenação e morte. Então, por causa do medo, por causa da culpa, por causa da ganância, as pessoas se submetiam à lei. Mas Paulo diz, era um ministério de condenação e morte. A lei, para justificar, é fraca e inútil. Não pode. Não tem força para justificar. Ela só aponta o pecado. Ela só aponta a condição de caída e destituído do homem. Agora as pessoas, por causa de uma nova consciência, e essa nova consciência, essa nova mente foi adquirida em Cristo, as pessoas podem viver em obediência, sem o peso da culpa, com a alegria do perdão. Você pode viver essa vida hoje com uma nova consciência, com uma nova mente, com um odre novo, para receber o vinho novo da graça de Deus, sem culpa, sem medo, sem espírito de ganância, mas com a alegria do perdão. Fomos perdoados, fomos alcançados em Cristo Jesus. O que a lei jamais conseguiu fazer, o Espírito Santo realiza. É o Espírito que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. É o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que atuava em Cristo, que atua em você e em mim, que muda as nossas vidas por completo, para nós sermos semelhantes a Jesus Cristo, o Senhor nosso e da igreja. Agora nós vivemos de acordo com a boa, com a agradável e com a perfeita vontade de Deus. Não porque tememos a condenação. Não é porque nós tememos a condenação. Eu estou na igreja porque eu tenho medo danado do inferno. Eu estou na igreja, tenho medo do inferno. Tem uma novela aí que disse até que tinha até o 8º andar no inferno. E eu estou com medo de lá para baixo, né? Não é por isso. É por causa do medo muito grande. Eu vou na igreja porque, tu sabe, né? Tem muita gente com dinheiro, estou até pensando em ser pastor. Eu estou na igreja porque eu vi algumas pessoas aí, uma reunião de empresário que eu fui, e aí eu estou querendo entrar nessa também, porque eu estou ambicionando alguma coisinha extra, né? Deus é bom demais, mas eu estou vendo essa turma aí com trocadinho, com dinheiro. Não. Nós não estamos por causa do medo do inferno, nós não estamos por causa da avareza ou por causa do desejo de servir a um Deus que é mamon. Nós não estamos atrás de dinheiro, nós não estamos fugindo com medo do inferno, nós estamos nos achegando a Deus porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. O Evangelho da nossa salvação chegou e nos deu uma nova disposição de viver, nos deu uma nova disposição de vida. Quero dizer para você que cada espécie de pecado, pensa aí, pensa um pouquinho, cada espécie de pecado, cada consequência do pecado, a doença, a enfermidade de todo tipo, a dependência do álcool, a dependência das drogas, os relacionamentos perdidos, fragmentados, a insegurança, o rancor, a mágoa, a tristeza, a luxúria, o orgulho, a inveja, o ciúme, o câncer, a AIDS, a osteoporose, a artrite, e assim por diante. Tudo isso foram experimentados
aceitados e levados por Jesus, aquele que se fez pecado por nós, aquele que se fez pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Tudo isso foi experimentado por Ele lá na cruz do Calvário. Jesus Cristo pregado no madeiro transferiu a nossa dor para a paz da sua graça. Você tem uma dor? Você tem uma mágoa? Você tem uma ferida? Tem uma doença que está te assolando? Tudo isso Cristo já experimentou lá na cruz do Calvário. Lança sobre Ele toda a sua insegurança, lança sobre Ele, porque Ele já levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. Ele já levou toda a nossa para a paz da sua graça. Ele te oferece hoje a paz da sua graça. Ele faz isso através do sangue da sua cruz. Ele te oferece a paz, Ele te oferece a vida, Ele te oferece a vitória, Ele te oferece a cura. E mesmo que você não sinta na sua carne tudo isso, Ele te oferece uma paz interior que o mundo não pode te oferecer. Ele te oferece uma alegria que o mundo não pode te dar. Ele te oferece um conforto, um descanso que você não vai encontrar nos braços de ninguém. Ele te oferece amor. Muito. Você não precisa ir, João capítulo 12, versículo 46. A Bíblia vai dizer: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Eu vim ao mundo como luz, para que todos aqueles que creem em mim não permaneçam nas trevas. O mundo estava nas trevas. A lei cerimonial judaica não pôde mudar isso, porque a lei não podia tirar o pecado do mundo. Mas Jesus vem ao mundo e diz: ó, eu sou o Cordeiro, eu sou aquele que vou tirar, não vou cobrir não, vou tirar o pecado do mundo. Você está em trevas por causa do pecado do Adão do Éden. Eu sou a luz, e quem andar comigo andará na luz. A sua vida não será uma vida em trevas. A sua vida não será mais uma vida de assolação, de prostração. A sua vida será uma vida iluminada, porque eu sou a luz. E todo aquele que crê em mim. Você crê em Jesus? Você crê na obra redentora de Jesus? Se você crê, você não anda em trevas. Glórias a Deus. Nós somos novas criaturas. Glórias a Deus. Nós somos salvos. Glórias a Deus. Mas tudo isso, querido, tudo isso não é por causa dos nossos méritos, não é por causa da nossa justiça própria, não é por causa dos nossos talentos, mas é porque em Cristo Jesus nós nos tornamos justiça de Deus. Mas é porque em Cristo Jesus nós nos tornamos pessoas melhores, novas criaturas. É porque em Cristo Jesus o velho homem, a velha mulher já foi crucificado. É porque em Cristo Jesus, por causa do seu amor e da sua graça, nós fomos comprados por bom preço. É porque em Cristo Jesus é estabelecida a sua paz, a sua luz, o seu amor, a sua vida. Não menospreze o sacrifício de Jesus. Não menospreze o sacrifício de Jesus por você. Não se sinta indigno. Não tenha um sentimento de inferioridade. Porque quando você faz isso, você demonstra que a morte de Jesus por você não foi suficiente. Eu sou digno de entrar no Santo dos Santos. Ele rasgou, o véu foi rasgado de alta a baixa à toa, né? O convite é feito para você entrar no Santo dos Santos à toa. Foi porque em Cristo Jesus você é uma nova criatura. E Ele te convida, vem andar comigo, vem viver comigo, vem experimentar da minha bondade, vem experimentar do meu amor. O mundo só tem interesses.
Eu dou porque eu quero receber alguma coisa em troca. Eu faço porque eu tenho um pagamento para receber. Mas Jesus, Ele faz sem esperar receber nada em troca. Ele morreu sem esperar receber nada em troca. Mas Ele é tão bom que Ele te convida a andar com Ele e experimentar do amor dele. Ele diz: tem mais, tem muito mais. Não é só o meu perdão, não é só a minha justificação, não é só a minha paz. Tem uma nova vida que você ainda não experimentou. Tem uma nova vida que você ainda não desfrutou. Tem a plenitude da minha graça e graça sobre graça, que você ainda não está vivendo. Eu tenho tudo isso para você. Vem dar comigo. Vem dar comigo. Mas eu não sei amar. Aprenda comigo porque eu sou amor, Jesus. Aprenda comigo porque eu sou amor. Andando com Ele, você não mais será o mesmo. Tenha plena convicção disso. Mesmo diante dos seus pecados, mesmo diante dos seus erros, mesmo diante dos seus defeitos, mesmo diante das suas limitações, mesmo diante das suas impossibilidades, você pode se chegar ao Pai. Você pode se chegar ao trono da graça. O caminho está aberto para você. O caminho está aberto para mim. Não permita que te julguem. Não permitam que te tirem esse direito. A mulher que ungia Jesus, os religiosos disseram: se ele soubesse quem é que está ungindo ele, deixava nem chegar perto. O mundo está aí. A religião está aí para te acusar, para te apontar o dedo. Mas Jesus está para receber o seu amor, a sua submissão, a sua entrega, o seu reconhecimento de que sem Ele você era um miserável pecador, mas que com Ele você é uma nova criatura. Sem Ele você estava destituído da glória de Deus, mas que com Ele você foi reconciliado com Deus. Jesus está aí para receber o seu choro, a sua lágrima, o seu soluço, a sua entrega, para receber a sua vida e fazer da sua vida algo novo, algo diferente. Entenda de uma vez por todas o significado do sangue de Cristo que foi derramado a seu favor, a meu favor. Tenha uma nova consciência em Deus. Perdoar, justificar, amar. Pastor, essa palavra da graça é muito boa, mas ela é negócio meio esquisito, pessoal, da graça. Da graça, eu posso pecar então, porque eu sou da graça. Pergunto, meu Deus do céu, alguém me viu pregando isso? Alguém viu isso, o apóstolo Paulo falando disso? As pessoas julgam o tempo inteiro, não conhecem a graça, não querem experimentar a graça e ainda querem te limitar de viver a graça. Porque essa palavra é muito boa, mas é uma liberdade para pecar. Nunca dissemos isso, a Bíblia não diz isso, querido. Graça não é liberdade para pecar. Graça não é chamado para viver libertinagem. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Sejais de fato livres. Quem vive no pecado, vive escravizado, vive na velha aliança. Quem vive no pecado, não entendeu que em Cristo Jesus somos novas criaturas. Quem vive dominado pelo pecado, não entendeu que em Cristo Jesus nós somos novas pessoas. Pessoas melhores, pessoas diferentes. Que no processo de Cristo ser formado em nós, tropeçamos e caímos muitas vezes, mas que Ele é amoroso e bondoso e vai estar com as mãos estendidas para nos levantar todos os instantes. E vai continuar nos convidando para andar com Ele. Graça não é liberdade para pecar. Não é desculpa para pecar. Como diz o pastor André Valadão, o povo peca por desculpa ou sem desculpa. Por desculpa ou sem desculpa, o povo peca. E quando não tem uma desculpa, inventa uma.
Eu pequei porque foi a mulher que me deste. Eu pequei porque era essa serpente. Para que botou essa serpente aqui? Eu pequei porque tinha umas árvores. A árvore da vida do conhecimento bem do mal, mas nem comer do conhecimento bem do mal. E a árvore, não, eu pequei foi o Senhor que colocou a gente aqui. Não foi a semente, o Senhor plantou uma semente aqui, te nasceu. Está sempre isso, quando não tem desculpa, inventa para desculpa. Então não faça do Evangelho da Graça motivo para você pecar, porque não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que nós ensinamos. Essa palavra é cura para a alma, para a minha alma e para a sua alma. Essa palavra é cura para a alma. Eu tenho certeza que vai ser cura para a alma de milhares de pessoas. Milhares e milhares e milhares, milhares e milhares de pessoas. Tenho certeza. O Philip Yancey, ele tem uma frase interessante que eu gosto muito, que diz: não há nada que você possa fazer que faça com que Deus te ame menos. Não há nada que você possa fazer que faça com que Deus te ame menos. E não há nada que você possa fazer que faça com que Deus te ame mais. Deus te ama porque Ele é amor. Ele te ama muito. Eu quero terminar a mensagem de hoje falando a respeito daqueles que se acham cheios de si, que são orgulhosos, que acham que se bastam, e daqueles que sabem sua posição de carência e necessidade de Deus. Em qual escala você está? Dos orgulhosos ou dos necessitados de Deus? Dos que se bastam ou dos que precisam de Deus para viver? Dos que andam por si mesmos ou daqueles que andam nas pisaduras do Mestre Jesus? Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículos 16 a 24. Diz a palavra: Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete, convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, o hospedo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 flores e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. A graça é um banquete espiritual colocado à sua disposição e à minha disposição. Mas muitos acham que se bastam. Muitos acham que podem viver do seu jeito, da sua maneira, do seu jeitinho. Porque tudo tem um jeito brasileiro, eu quero fazer do meu jeito. Aí, quando pegar as coisas, aí eu vou lá e faço um agrado. Mas agora não, agora eu vou fazer aquilo que me interessa. A Bíblia vai dizer que aqueles que acham que se bastam não podem reinar. E a Bíblia vai dizer que aquele Senhor deu ordem ao céu para buscar os mancos, os aleijados, as prostitutas, os perdidos, aqueles que são afastados da sociedade, os pobres, os maltrapilhos, e convidar para a festa. Foi isso que Jesus fez. Ele convidou você e eu para a festa. O Espírito Santo veio e nos selou. E nós estamos agora com um banquete à mesa. E o Senhor fala: senta comigo, coma comigo, sacia tua sede, sacia tua fome, seja semelhante a mim. Mas eu não tenho roupa,
E o Senhor diz: eu coloco novas roupagens em você. E você diz: mas eu sou escravo. Ele diz: você não é mais escravo do pecado, você é meu amigo. Você tem uma sandália para os pés. Aí você diz: eu não sou família. E ele diz: tem um anel no seu dedo, você agora é família real. Você tem direito e você tem herança. Jesus, diferente do irmão mais velho da história do filho pródigo, Jesus não deixa o irmão mais novo se perder. Jesus vai em busca daquele que estava perdido. Jesus buscou você e buscou ele. Jesus nos convida a entrar na festa, junto a Ele, junto ao Pai. Jesus nos convida a cear com Ele. Jesus nos convida a sentar à mesa com Ele, porque nós fomos feitos justiça de Deus. A graça nos diz que somos aceitos como nós somos, porque nós não nos bastamos, nós não podemos andar sozinhos. Somente na companhia do Senhor é que nós temos vida e vida com abundância. A graça nos aceita como somos, e ela nos chama a viver uma vida diferente da que temos. Você aceita do jeito que você é, mas não é para permanecer do jeito que você está. Não é para permanecer maltrapilho, fedorento. Não é para mais permanecer preso ao pecado, porque o pecado fede. Não. Há um banho espiritual que o Espírito Santo te dá. Há uma nova roupagem na sua vida. Há uma nova mentalidade. Há um novo perfume, um novo perfume de Cristo em você. Você tem sandália nos pés, porque você agora não é mais servo. Você tem anel no dedo, porque você não é escravo, você é família. Você senta à mesa, porque você agora pode ouvir as palavras do Pai, o doce som da sua graça, e você pode mudar de vida por completo. Mas nesse processo de discipulado, Jesus sabe que nós enfrentaremos o cansaço. Jesus sabe que nós enfrentaremos muitas vezes o desânimo. E Ele nos deixou uma palavra de ânimo. Mateus 11, 28 e 30 diz a Bíblia: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O processo de discipulado não é fácil, Jesus sabia disso. Mas Ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Não é o jugo da lei, não é o jugo do pecado, não é o jugo do mundo, não é o jugo da carnalidade, não é o jugo do eu me basto. Tomam sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso, eu sou humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Entenda, meu irmão, entenda, minha irmã, que em Cristo Jesus você já foi redimido, que em Cristo Jesus você já foi perdoado. Em Cristo a pergunta deixa de ser: o que eu posso fazer? Em Cristo a pergunta passa a ser: o que Ele pode fazer? Ele já fez. Ele já morreu, Ele já ressuscitou, Ele já enviou o Consolador. Você é um com Ele. Você é convidado a andar com Ele todos os dias, a cear com Ele todos os dias. E é por isso que Paulo diz em Romanos 5, 8 a 10: Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ele se tornou pecado por nós quando nós ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Você é salvo pela vida derramada, oferecida de Cristo Jesus em nosso lugar, em nosso favor. Em Cristo nós nos tornamos justiça de Deus, para a glória de Deus Pai. Amém.